Olá, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos então à nossa segunda parte da nossa aula sobre administração da produção, falando sobre projetos de produtos e serviços. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade, né, a todo aquele método para se chegar a um conceito do produto, né, da gente desenhar o produto ou serviço, chegamos agora no ponto em que é a triagem do conceito. O que é essa triagem do conceito, né? Bom, a gente quando vai triar, a gente pensa logo no marketing, na produção e finanças. Então, geralmente quando a gente vai triar, a gente tem um problema se o consumidor vai querer, se a produção tem condições de fazer e se tem grana para fazer, se vale a pena investir naquilo. Então, a gente usa esses critérios. Então, a gente tem o critério quando a gente fala do marketing, quando a gente fala da produção e quando a gente fala das finanças. Então, o critério de avaliação, o primeiro aí que está no quadro para vocês, é a viabilidade. Então, o marketing ele vai olhar e vai pensar logo, será o mercado suficientemente grande? Ou seja, será que o tamanho desse mercado comporta o que eu quero fabricar? Às vezes você vai gastar muita energia para fabricar algo que o mercado é muito pequeno, vai vender muito pouco, né? Então eles estão preocupados com isso, tem que se preocupar com isso. A produção já pensa o seguinte: possuímos as capacitações para produzir? Então, voltando àquela história lá que eu falei com vocês do iPhone, né? Tinha um mercado muito grande, mas não tinha a capacidade de produzir o iPhone com a tela touchscreen que ela só veio depois, né? Eles não tinham a tecnologia. Já as finanças vai pensar o seguinte: temos acesso a financiamento suficiente para desenvolver e lançar? Então, uma coisa é eu ter uma ideia, outra coisa é eu colocar essa ideia em prática, outra coisa é eu ter grana para lançar essa ideia no mercado. Bom, quando o critério é aceitabilidade, o marketing vai pensar quanto do mercado podemos ganhar. Então, além do mercado ter que ser grande, quanto é desse mercado que eu vou poder estar ganhando? A produção vai pensar o seguinte: quanto teremos que organizar nossas atividades para produzir? Ou seja, às vezes eu já tenho uma produção fincada lá, que eu já produzo algo, então quando vem algo novo, será que eu tenho condições de produzir aquilo ali? Será que eu vou ter que fazer uma nova indústria, uma nova planta? Já as finanças vai trazer, então, qual o retorno econômico que conseguiremos sobre o nosso investimento. Então, se eu tiver que gastar para fazer uma obra, para ter condições de produzir aquilo, vai ser o meu retorno, né? Mesmo gastando isso, eu vou ter retorno? Às vezes eu nem vou ter. É lógico que o retorno, né, a gente tem que ter um critério tempo aí para falar de retorno também. A vulnerabilidade. Então o marketing pensa, qual é o risco de fracasso no nosso mercado? Não é difícil de encontrar alguns produtos que foram lançados e não deram certo, né? Por exemplo, né, o pau de selfie, né? Foi um produto que teve um risco de mercado, rapidamente ele ficou pejorativo, com o pessoal, né, perturbando todo mundo aí na internet, zoando, né? E aí, né, foi um produto fracassado. Embora se venda até hoje também, né? Tá naqueles itens de produtos não procurados. Produção. Qual é o risco de não conseguirmos produzir de forma adequada? Né? Então, uma coisa é, eu possuo capacidade, quanto eu tenho que me organizar, mas eu consigo produzir de forma adequada? De repente eu estou fazendo ali um puxadinho de outro puxadinho para tentar produzir, para fazer um negócio meio esquisito, e aí talvez eu vou perder qualidade com isso, e o meu produto corre risco de não ser vendido. Né? As finanças vão olhar o seguinte: quanto dinheiro podemos perder se os desenvolvimentos não forem os planejados? Ou seja, a finança nessa hora, ela olha só o seguinte: olha, marketing, você quer lançar? Produção, você tem condições de fazer? Tá, mas se não der certo esse planejamento de vocês, como é que fica? O que eu faço? Será que eu vou ter condições de reverter isso de alguma forma? Então, você vê, essa triagem, né? O melhor projeto é aquele que alcançar todos os critérios se ele for positivo, né? Para as três áreas. Então, produção, marketing e finanças falam assim, ok. Talvez aí ainda falte a logística, né? Será que eu tenho condições de entregar o produto? Né? Talvez esse quadro aí, nós estamos nos baseando no Slack para fazer essa aula para vocês. De repente faltou só
o ponto da logística. Será que eu ainda tenho logística para entregar? Né? Que é um outro ponto. Mas como a gente está falando de administração da produção, a gente deixa a logística um pouquinho de lado só, mas ela seria importantíssima também nesse quadro aí para dizer o seguinte: será que, né, eu tenho condições de entregar? Quanto de capacidade logística eu vou ter que adquirir? Será que eu vou conseguir chegar em dia? Então a logística também teria uma participação muito importante aí nessa triagem do conceito, tá? Não adianta nada eu ter para quem vender, produzir bem, saber que vai dar retorno e eu não conseguir entregar. Bom, continuando então aí no marketing, produção e finanças, esse quadro, né, ele elenca muito bem o que eu estou falando para você. Então, no início você tem diversos conceitos até você chegar lá nos conceitos aceitáveis. Então, lá no início, tá, o primeiro crivo que vai passar é pelo crivo do marketing. Né? O marketing vai chegar e vai falar, não, é bacana, vamos fazer esse produto, ele vai vender, vai ser um sucesso. Por quê? Porque o marketing, como a gente viu na primeira aula, é ele que vai no consumidor e traz os insights desse consumidor para que os projetistas possam desenhar os produtos e serviços para poder devolver para esses consumidores. Então, o primeiro crivo tem que ser o dele. Depois desse crivo, chega o crivo, então, da função produção. Que aí ele vai chegar e vai falar, será que, pô, bacana, o marketing falou que esses conceitos aqui são legais, mas quais deles eu tenho condições de produzir? Qual desses produtos e serviços é viável na minha produção? Então, não é que o marketing vai chegar lá, às vezes, com um conceito só. Às vezes ele chega com vários. E a produção vai dar mais uma fatiada nisso, uma minimizada, para poder passar o conceito mais ideal possível. E depois chega o crivo financeiro, né? Que no final das contas, numa grande indústria, né? Ou melhor, em qualquer organização, a finança manda muito. Eu posso ter a melhor ideia, o melhor produto, mas se eu não tiver grana para fazer, não vai valer a pena. Às vezes você está num momento em que a economia não tá bacana, a economia não está vingando, né? Estou num período de recessão, então às vezes o crivo financeiro vai falar, olha, segura, não vamos lançar agora, não vai valer a pena, a gente tem que observar melhor o que vai acontecer. Mas vamos então falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um desses crivos aí, a partir desse quadro. Então a gente tem aí o crivo do marketing, né? Com base no seu relacionamento próximo com os clientes e no conhecimento de mercado, a função de marketing pode estar preocupada em eliminar conceitos que sente que não funcionarão nos mercados. Então a gente tem né, o consumidor deu ideia, o pessoal de dentro deu ideia, às vezes a concorrência traz algumas ideias, mas ele sentiu que não vai funcionar. Talvez às vezes não é porque a ideia é ruim, às vezes é porque não é o momento, talvez a gente não esteja vivendo o momento de estar lançando esse produto, né? São demasiado semelhantes ou mesmo demasiadamente diferentes de produtos e serviços concorrentes. Se for muito semelhante, você corre o risco de os clientes não se interessarem de mudar da marca que já usam para a sua. Se for muito diferente, os clientes também podem fazer o quê? Olha, esse negócio é muito estranho, prefiro continuar onde eu estou. Então, tem que ter um diferencial, mas que esse diferencial não seja tão diferente assim. Geralmente, o diferencial que faz entrar muito bem é o diferencial preço. Se o seu produto for semelhante, você entrar com um preço muito competitivo no mercado. O outro aí seria sentir que não seriam capazes de gerar demanda suficiente para valer a pena. Então, o produto é bom, o momento é bom, mas só que não gerou demanda suficiente para valer a pena. Então, pensa o seguinte, se a gente estiver falando em produzir algo, esse algo tem que ter uma boa ideia, né? Tem que ter algum diferencial, mas tem que ter demanda. De repente, o nicho, o mercado é muito pequeno. E se esse mercado for muito pequeno, não vai valer a pena, ninguém vai querer investir nesse produto. Continuando aí mais, não se adequariam à política de marketing existente. Né? Tem muita coisa aí, às vezes, que a política de marketing, às vezes mesmo da organização, né? Ou o governo regula de alguma forma, igual a gente teve uma lei aí, não me lembro, não vou me recordar agora, mas que, um exemplo, né? Proibiu de você dizer quantas pessoas curtiram a sua foto no Instagram.
Com isso, o que aconteceu, né? Os influenciadores digitais perderam muito da propaganda que eles faziam justamente com os seus clientes, né? Então, assim, se eu tenho 10 milhões de seguidores, pô, vale a pena eu ir lá e colocar meu produto e saber quantos curtiram. Hoje em dia só você sabe. Então, a política de marketing que o governo colocou, falando, se você quiser fazer isso, você vai ter que virar um comércio, numa rede social, e aí a gente vai começar a taxar todos vocês. Como ninguém quer pagar taxa, aí tirou, mas nada impede, vale a pena, desde que cumpra as determinações. Bom, temos o crivo da função produção, preocupa-se com a viabilidade dos novos conceitos de produtos, serviços, precisa analisar se pode produzir o produto ou prestar serviço, precisa decidir se tem ou pode tornar disponíveis os seguintes recursos. Primeiro, tenho capacidade de produzir? Se eu tiver capacidade ociosa na minha planta, vai ser ótimo porque eu vou completar essa capacidade. Se eu já estou 100% da capacidade de produção da minha empresa, da minha organização, provavelmente eu vou ter que ou terceirizar ou construir uma nova planta, então tem que olhar o lado da capacidade. Habilidades de seus recursos humanos. Será que para o que eu estou querendo, será que agora eu tenho o meu pessoal está preparado para tem habilidade de fazer isso, né? Algo que está acontecendo muito, né? A gente agora, além de professor em vez de dando aula no presencial, também está muito na educação à distância, ensino à distância. Então o que acontece? Tem que ter habilidade de falar com a câmera. Será que tem? Será que eu tenho habilidade de postar isso, de divulgar isso? Então você vê, se não tiver essas habilidades, uma faculdade não investiria em EAD, né? Embora tenha algumas que realmente estão investindo aí, a gente vê que os profissionais ainda têm que, né? Tão difícil diante das câmeras. Então daqui a pouco a gente vai ter que fazer aula de interpretação, né? Para poder dar aula para vocês, nós vamos fazer teatro lá, bacana, para se comportar direito na frente das câmeras, né? Que eu tenho certeza que nós professores mesmo ainda temos muito a dever, tá? E a gente conta com a colaboração de vocês para que vocês vão lá, deixem os comentários do vídeo, né, com sugestões, dá o like ou não, né, mas que a gente possa estar melhorando cada vez mais. Tecnologia que seria necessária. Então eu vou pegar o gancho aí de novo das aulas, né? Então eu vou precisar de internet, eu vou precisar de um computador bom para fazer uma edição, para mandar essa edição, ou se eu não sei editar, mandar para alguém que edita, ou seja, tem tecnologia para se produzir isso, esse produto ou serviço? O crivo financeiro, ele já vai trazer o seguinte: precisará reunir as informações de marketing e de produção para calcular as consequências financeiras de cada novo produto ou serviço. Como? Necessidade de capital e investimento. A gente sabe que a curva de desenvolvimento, ela começa você gastando muito e à medida que você vai vendendo, você vai baixando essa curva até chegar num momento ótimo onde você tem um ponto de equilíbrio e logo posteriormente você começa a ter lucro a partir do momento que vai sendo vendido o produto. Então no início você só tem gasto. Gasta-se muito para depois você começar a almejar lucro depois de um certo tempo, né? É o payback que a gente chama lá na administração financeira. Os custos operacionais, né? Então, o insumo, tudo que eu vou ter que comprar antes, já vou estar pagando salários, maquinária, energia, às vezes sem ter produzido nada. Margens de lucro, né? Por quanto eu posso vender, qual é o meu custo e por quanto eu posso vender para ter uma margem de lucro suficiente para pagar meus impostos e sobrar alguma coisa para mim ainda. A provável taxa de retorno, né? A gente sabe que taxas de retorno não são exorbitantes. A gente tem algumas taxas de retorno, mas quanto maior, melhor. Mas isso é bem difícil. Bom, continuando então, a gente chega no projeto preliminar. Então, o projeto preliminar, ele traz uma primeira versão, né? O que traz essa primeira versão? A especificação dos produtos e serviços componentes do pacote. Que a primeira tarefa dessa etapa de projeto é definir exatamente o que está incluso no produto ou serviço. É especificar os componentes do pacote. A lista de materiais é um método para definir produtos e serviços usado amplamente em outras áreas da atividade de gestão da produção. Então, quando a gente vai especificar, olha, o que realmente vai ser feito? É a primeira tarefa, né?
Depois, a gente tem a definição dos processos para gerar o pacote. Então, ó, é especificar como os processos reunirão os vários componentes para produzir o produto ou serviço. Então, como é que eu vou juntar todos esses componentes para me entregar para o meu cliente, né? Para produzir esse produto ou esse serviço? Então, há muitas técnicas usadas para documentar processos e todos têm duas características. Mostram o fluxo de materiais ou informações através da operação produtiva, ou seja, o fluxo quer dizer da onde sai para onde vai, né? Então, do início ao fim, como é que vai funcionar esse fluxo dentro da minha operação? E depois identificam as diferentes atividades que ocorrem durante o processo. Então, aqui, sempre a gente fala assim, né? Leva muito para o lado da produção, da linha de produção, né? Então, a gente sempre está assim, fluxo, início, fim, o que acontece ali no meio, como isso vai acontecer. Como é que a gente vai melhorar esse layout? Como é que vai funcionar esse layout aí? Bom, depois a gente tem a avaliação e melhoria do projeto, né? E pensa, já fiz um monte, já fiz o meu projeto, agora deixa eu dar uma olhada geral no que foi feito até agora, fazer uma avaliação e uma melhoria. Então a gente tem algumas técnicas aí para isso. Primeiro, desdobramento da função qualidade, o QFD. Então o objetivo principal da QFD é tentar assegurar que o projeto final de um produto ou serviço realmente atende às necessidades do seu cliente. Gente, tem que entender o seguinte, quando a gente fala de qualidade, quem dá o tom da qualidade, se aquilo tem ou não, é o cliente. Não adianta eu achar que eu estou fazendo a melhor coisa do mundo se o meu cliente não acha. Então, nessa hora, né, tem muita empresa que ela fala assim, deixa eu testar o meu produto. Então, empresas que têm condições de dar uma testada, vai testar justamente para entender se o cliente, o que o cliente está enxergando, porque às vezes a gente tem uma visão só da própria organização. Engenharia de valor. O objetivo é tentar reduzir custos e prevenir qualquer custos desnecessários antes de produzir o produto ou serviço. De forma simples, tentar eliminar quaisquer custos que não contribuam para o valor e o desempenho do produto ou serviço. E aí a gente volta ao quadro anterior, né? Quando eu consigo desenhar o fluxo do início ao fim e o que acontece no meio, é a hora que eu consigo pegar e falar assim, olha, estou enxergando processos aqui que não deveriam estar, então a gente pode estar eliminando para reduzir custo. Depois a gente tem aí o método de Taguchi, né? Então o principal objetivo é testar a robustez de um projeto. O fundamento da ideia é que o produto ou serviço deveria conseguir manter seu desempenho em condições adversas extremas. Então, ó, testar robustez, né? Então, a gente vê muito aí, é normal falar assim, olha, foi encontrado um novo carro circulando na rua, os caras vão na terra, vão na chuva, vão entrar dentro d'água com ele, ou seja, todo camuflado, mas para testar a robustez, se aquilo ali vai atender não só a necessidade que o cliente quer, a minha necessidade urbana, mas se eu for na roça, né, eu não vou poder dar esse carro na roça, então eu tenho que ir lá testar para ver se funciona. Se não funcionar, eu tenho que dar algum jeito, não que vai ter que ter um desempenho de um off-road, mas um desempenho satisfatório para que o cliente não se arrependa de ter comprado aquele carro que só pode andar onde tem asfalto. E aí a gente chega à prototipagem e o projeto final. Fiz isso tudo, bacana, vamos fazer a prototipagem? O objetivo é transformar o projeto melhorado em um protótipo que possa ser testado. E aí é legal que nos projetos, né, igual a gente está vendo aí, se eu não me engano, esse é um Fiat Argo, o pessoal desenha ele todo, mas depois vai lá e faz um modelo ainda em argila para testar as dimensões, se está bacana, e algumas indústrias chegam a passar o material, depois pintar esse projeto, esse protótipo aí, para dar uma olhadinha antes de produzir um protótipo que vai rodar na rua para ser testado novamente. Então, ó, protótipos de produtos podem incluir modelos em cartão papelão ou argila, como é o nosso caso aqui, simulações de computador e etc. Turma, então essa foi a nossa segunda parte da aula de projetos de produtos e serviços. Eu espero que você tenha gostado, que possa ter agregado aí ao seu conhecimento. Lembrando de novo, né, é sempre bom, né, deixe o seu comentário para a gente entender se a gente está na linha correta do que a gente está fazendo, para que a gente possa melhorar sempre para você. O objetivo aqui é que você se capacite e que você possa realizar todos os seus sonhos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.